Sabe aquela sensação de abrir o painel de um sistema, tipo o ACMS, no meio da semana e dar de cara com centenas, às vezes milhares de nomes e status piscando na tela? Uhum. É muita informação, dá até uma certa vertigem, né? Exato. E, assim, geralmente quando a gente olha para esses bancos de dados ou sistemas de gestão que são muito robustos, a primeira imagem que vem à cabeça é de uma frieza corporativa absoluta. Com certeza, são linhas, colunas, aqueles relatórios de eficiência. Isso. Fica tudo muito binário. Ou o dado está ativo ou o dado está inativo na planilha. O que, olha, faz total sentido do ponto de vista puramente matemático. Sabe, os dados, eles nasceram para não ter emoção mesmo. Em qualquer grande corporação secular, uma planilha super organizada serve basicamente para duas coisas. Cortar gastos ou medir produtividade. Perfeito. Se um número não ter forma bem ali, ele é simplesmente descartado para manter a saúde do sistema inteiro. O que nos traz para o centro da nossa imersão de hoje. Porque a gente vai explorar justamente como subverter essa lógica. Aham. Imagina se esse mesmo banco de dados for, na verdade, a principal ferramenta de resgate humano de uma comunidade. E se a precisão de um software não servir para excluir os inativos, mas funcionar tipo uma rede de segurança mesmo, sabe? Contra a invisibilidade social e espiritual. Cara, essa é a virada de chave. O que a gente tem na mesa hoje para analisar é a estrutura do Programa de Revisão Permanente, que está lá no capítulo 12 do Guia para a Secretaria. Exatamente. E a nossa missão é entender como uma montanha de dados administrativos se traduz em cuidado pastoral. Pegar o que parece ser pura burocracia e transformar em empatia institucional. E o ponto de partida para essa mudança de perspectiva é aceitar uma premissa básica. Dados sem ação são apenas arquivos mortos. Nossa, muito bem colocado. A filosofia por trás desse programa dita que o dado não é o fim da linha, né? Ele não serve só para gerar um gráfico bonito para o pastor mostrar no fim do trimestre. Lógico que não. Ele é o gatilho. O gatilho que obriga a liderança local a levantar da cadeira e tomar uma atitude real de acolhimento. Isso mesmo. E para entender como essa triagem massiva funciona na prática, a gente precisa primeiro olhar para quem está pilotando essa máquina toda. Certo, vamos desempacotar isso. Porque não é tipo o secretário da igreja sentado sozinho de madrugada atualizando um cadastro no escuro, né? Não, de jeito nenhum. A diretriz exige a formação de uma força-tarefa muito, mas muito específica, que é o Grupo Especial de Revisão. O famoso GER. O GER e a própria nomenclatura já carregam um peso bem importante aí. O programa se chama Revisão Permanente por um motivo muito claro. Não é um evento isolado. Não é um mutirão de fim de ano para, entre aspas, limpar a base, sabe? A comunidade é orgânica. As pessoas perdem o emprego, elas adoecem, entram em crises silenciosas, mudam de cidade. A vida acontece, né? A vida acontece o tempo todo. Então, a revisão do status dessas pessoas precisa ser constante para acompanhar a vida real. Por isso, o manual exige que esse grupo entregue relatórios semestrais para a comissão diretiva. É tipo um pulso contínuo mesmo. E eu fico imaginando a dinâmica dessa reunião do GER. É quase como uma unidade de triagem num hospital de emergência. Ótima analogia. Só que a diferença é que, em vez de avaliar a saúde física com exame de sangue ou estetoscópio, o GER avalia a saúde relacional da comunidade. E a equipe médica, digamos assim, não é aleatória. Estamos falando de um grupo enxuto, de 4 a 6 membros. Uma formação altamente estratégica, né? Pense no perfil de quem senta nessa mesa. Normalmente a gente tem o pastor, um ancião, o secretário e o tesoureiro. Cada um trazendo uma lente bem diferente para o problema. Exato. O secretário domina a plataforma do ACMS e sabe ler o histórico bruto lá. Já o tesoureiro tem a visão de quem está contribuindo financeiramente, o que é um indicador clássico de engajamento, né? Sim, mostra quem está envolvido no dia a dia. E o pastor e o ancião trazem aquele panorama mais pastoral mesmo, conhecem os dramas daquelas famílias. Mas aí entra a regra que eu acho mais fascinante na fonte e que quebra um pouco o gelo institucional. Aquela dos membros adicionais? Essa mesma. O texto diz que o grupo deve ser complementado por mais 2 ou 3 membros escolhidos a dedo pela comissão diretiva. E o critério para essas pessoas extras não é ter, sei lá, um mestrado em análise de dados. Não, eles precisam ser pessoas que conheçam bem os membros da congregação. É a dona de casa que sabe a vida de todo mundo.
Ou líder de jovens que sabe quem tá namorando quem. O irmão mais antigo que lembra quem fundou a igreja. Exato. Esse é o momento em que a intuição humana meio que hackeia a frieza do algoritmo. A máquina pode gerar a lista de inativos, mas a máquina é totalmente cega para o contexto, né? Ela viu uma linha sem atividade e diz, desistente. Isso. Mas só o fator humano olha para aquela mesma linha e fala: não, peraí, esse é o seu João. Ele quebrou o fêmur no mês passado, por isso sumiu. Cara, é brilhante. A máquina dá o quê, mas só a comunidade sabe o porquê. Perfeito. E a responsabilidade do GR é pegar o registro de membros e dividir todos os nomes em 5 listas auxiliares. E lembrando que essas listas são super confidenciais, tá? Elas não substituem o registro oficial de forma alguma. São só ferramentas de trabalho para direcionar a ação. Porque quando você tem uma congregação de 300, 500 pessoas, a pergunta de como cuidar de todo mundo é esmagadora. Fatiar o problema é a única forma de não travar, né? Exato. Então, vamos mergulhar nessas fatias. As 2 primeiras listas lidam direto com o engajamento físico. A lista 1 é dos membros frequentes. Que inclui a galera que está lá todo final de semana e também os recém-batizados dos últimos 12 meses. O trabalho do GR com a lista 1 é manter engajado, atualizar contato, porque o povo muda de WhatsApp toda hora, e integrar nos pequenos grupos e escola sabatina. Mas a virada de chave institucional, para mim, aparece na lista 2, a dos membros não frequentes. Nossa, essa é essencial. Porque, confessando aqui, a princípio soa como a lista do pessoal que não quer nada com a vida, né? Aquele viés de que se o cliente não frequenta a loja, ele não liga para a marca. O que seria um erro terrível de se aplicar na igreja. Se a gente conecta isso com a visão geral do manual, a gente vê que a ênfase dessa lista é nos idosos, doentes crônicos e pessoas com deficiência. Ou seja, o GER tem que saber separar o que é falta de vontade do que é falta de mobilidade real. Exato! Um algoritmo comum ia punir aquele idoso acamado por inatividade. Ia cancelar a assinatura dele, digamos assim. O sistema não tem piedade. Mas no programa, esse dado inativo aciona um protocolo de visitação. O sistema não fica esperando o idoso superar a barreira arquitetônica para ir para o culto. Isso que eu acho muito louco. Se a pessoa não pode ir até a comunidade, o GER organiza a comunidade para ir até ela. A ausência vira um chamado imediato para a presença dos líderes na casa dessa pessoa. É muito empático. Certo, isso funciona bem quando a gente sabe onde a pessoa está, fisicamente falando. Quando tem endereço. Mas e a galera que se muda ou simplesmente some do radar? Porque hoje em dia as pessoas trocam de emprego, mudam de estado e, desaparecem da noite para o dia. É aí que a burocracia e a busca entram em cena, nas listas 3 e 4. A lista 3 é a de membros a transferir. Essa me parece ser bem focada na logística mesmo, né? Bem burocrática. Lida puramente com quem está chegando e quem está saindo. Exige usar o ACNS para oficializar a mudança de endereço sem deixar a pessoa no limbo. A não perder o pertencimento no meio do caminho. Agora, peraí, eu quero pular para a lista 4, a dos membros com localização desconhecida. Porque aqui a gente precisa debater um ponto importante. Manda. A gente está falando de gente que sumiu há mais de 6 meses. Ninguém atende o telefone, as redes sociais estão paradas, o endereço antigo já é de outra pessoa. Numa visão de dados, você limpa o cadastro para não poluir os relatórios. Seria o fluxo natural do mundo corporativo, né? Exato. Por que a igreja mantém esse peso morto no sistema? O manual realmente dita que eles precisam procurar a pessoa como se fosse um trabalho de detetive. Trabalho de detetive real. O nome vai para o mural da igreja, é publicado no sistema para outras congregações verem, e os líderes têm que ir atrás de parentes e vizinhos antigos. E eles ficam fazendo isso por quanto tempo? O ano inteiro manda aguardar um período de pelo menos 1 ano inteiro esgotando esses recursos antes de sequer recomendar a remoção do nome. 1 ano inteiro? Você mantém um cadastro inativo sabendo que a pessoa sumiu só pesquisando por 12 meses? Cara, isso é uma persistência absurda. E o porquê disso levanta uma questão importantíssima. Esse rigor, esse incômodo de ter a lista ali pendente é para garantir que ninguém seja excluído por um acidente ou falha de comunicação. Fica sendo uma trava de segurança. Total. Se fosse fácil só dar um delete com 30 dias, ia incentivar o esquecimento. A exclusão de um nome tem que ser a última e mais extrema medida possível. A instituição prefere a burocracia chata do que perder alguém por acidente. Nossa, tem família que não procura parente por
um ano com essa obstinação. E isso me leva direto para a lista 5, que é tipo o foco de maior tensão de tudo que a gente está vendo. Sem dúvida, porque se a lista 4 lida com quem sumiu no mapa, a lista 5 lida com quem se perdeu ideologicamente ou espiritualmente. A famosa lista dos membros a resgatar. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, né? Porque mexe com pessoas que não estão vivendo em harmonia com as doutrinas da igreja. Em qualquer outro clube ou corporação, a quebra de regras leva a uma ação punitiva imediata. O famoso tribunal de exceção. Corta a cabeça para proteger o grupo e vida que segue. Mas aqui o verbo muda. A palavra usada pelo manual é resgatar. E isso muda o paradigma todo. Quando o GR identifica um nome assim, a primeira atitude não é punir. A comissão diretiva entrega esses nomes para o pastor para acionar o que eles chamam de evangelismo-reencontro. Que não é ir lá na casa da pessoa, dar uma bronca ou um sermão, certo? Certo. É um projeto de visitação hipersensível, envolve equipes preparadas para ouvir, tem fase de preparação, uma abordagem com zero cobrança e uma fase de confirmação depois. O foco é curar, não julgar. O objetivo é zerar essa lista e não encher ela de punições. Se a pessoa for recuperada, o nome dela simplesmente volta lá para a lista 1, dos frequentes. Exato. E mesmo que depois de tentar de absolutamente tudo, a igreja precise usar o procedimento de disciplina ou remoção que está no capítulo 6 do guia, O que também é um processo super longo. super longo e regulamentado. Mesmo assim, o sistema deixa mapeado o caminho de volta, como o rebatismo, por exemplo. A igreja tem que esgotar todas as instâncias de perdão primeiro. Sintetizando essa loucura toda, a genialidade da estrutura do capítulo 12 é usar o rigor militar de um sistema de gestão de dados, O ACMS, sim, o ACMS não para maximizar o lucro, mas para maximizar o cuidado. Transforma o banco de dados frio num mapa de calor das necessidades humanas. nossa, um mapa de calor é a definição perfeita. Do idoso acamado que precisa de um abraço lá na lista 2, ao membro que sumiu na lista 4, o GER é esse coração que bombeia cuidado para os extremos. E para fechar nossa análise, isso me deixa com um pensamento bem provocativo, que vai até além do texto. A gente sabe que, no mundo de hoje, rola uma epidemia global de solidão, não é? Demais. Isolamento total. A gente tem milhares de conexões nas redes sociais, mas a nossa rede de apoio real está esfarelando. A gente confia que o algoritmo do feed vai avisar se um amigo tá mal. Mas o algoritmo só mostra quem já tá bem, quem tá viajando, sorrindo. Ele esconde quem sumiu há meses. Exato. Então, imagina o que aconteceria se a gente aplicasse o conceito de um grupo especial de revisão na nossa própria vida, nos nossos círculos de amizade, na família, no bairro. Sensacional. Parar para pensar quem nos nossos contatos de celular seria hoje a nossa lista 2. Aquele amigo que está com dificuldade e precisa que a gente vá até a casa dele em vez de só mandar textão. Ou quem seria a nossa lista 4? Aquela galera que sumiu há mais de 6 meses, não responde mais os stories e a gente, por preguiça, só deixou pra lá. Talvez o segredo para curar um pouco dessa solidão moderna não seja baixar um aplicativo novo, mas sim voltar para o velho, rigoroso e maravilhoso hábito de manter uma lista com nomes de pessoas reais e se importar ativamente com cada uma delas. Não tem frase melhor pra gente encerrar por aqui. Pra quem acompanhou a gente nessa jornada reflexiva, fica aí o desafio, continuem questionando, continuem olhando para os dados e para as pessoas e até a próxima imersão. Até lá, pessoal!